Salve pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um exercício. Então a gente tem aqui, o exercício 16, onde ele diz o seguinte: a tabela apresenta os resultados obtidos na elutriação de 5,05 gramas de partículas esféricas de catalisador. É informado aqui qual que é o rodo do sólido, do catalisador em questão aqui, 1.500 kg por metro cúbico, recolhidas no fundo de um conjunto de peneiras com água a 30 graus Celsius e vazão de 20 centímetros cúbicos por minuto. Aí ele pede, obtenha a distribuição granulométrica da amostra em termos do diâmetro de Stokes. A partir dos resultados obtidos, obtenha o diâmetro médio de Salter, tá? Bem, então primeira coisa, a gente vai montar essa tabelinha de dados, é informado o rodo sólido, 1.500 kg por metro cúbico. Não é informado as propriedades da água, mas ele diz que a gente tem aqui água a 30 graus Celsius, então eu peguei essa tabela aqui do livro do Cengel, a tabela A3 das propriedades da água. Então, para uma temperatura de 30 graus Celsius, a gente pode verificar qual que é a densidade, para a forma líquida da água, então 996, e também a viscosidade dinâmica, em quilogramas por metro segundo, da fase líquida da água também, Então a gente tem aqui a 30 graus, 0,798 vezes 10 na menos 3, tá? Deixar a tabelinha aqui, Outra coisa que é informado para nós é a vazão, No entanto, a vazão aqui está em centímetro cúbico por minuto. Vamos passar para uma unidade que faça mais sentido, Então, nós temos aqui essa vazão volumétrica de 3,33 vezes 10 na menos 7 metro cúbico por segundo. E a gente vai precisar da gravidade também, Então, a aceleração da gravidade aqui em metros por segundo ao quadrado, 9,81. No exercício, então, foram dados também essa tabelinha aqui pronta, onde que você tinha 4 elutriadores, cada um com um diâmetro do tubo diferente, 002, 03, 006, 012, e a massa recolhida em cada um deles, tá? Esse exercício aqui pode ser aplicado também em laboratório, mas geralmente em laboratório, por exemplo, eu não tenho lá para trabalhar elutriadores com um diâmetro tão parecido, de 2 centímetros, 3 centímetros, são diâmetros muito próximos um do outro. Quando a gente faz essa prática aqui em laboratório, geralmente a gente varia a vazão, A gente tem um elutriador só, varia a vazão, e cada cada vazão que a gente tiver vai arrastar, aumentando a vazão, ele vai arrastar partículas com dimensões maiores, cada vez que a gente vai aumentando essa vazão. Então aqui ele optou por ter variar o diâmetro, mas manter a vazão constante, tá? Essas informações, como eu falei, são dadas pelo livro, mas se vocês forem ver, por exemplo, aqui, quando a gente tem a soma das partículas, a gente tem um total aqui de 4,95 gramas, sendo que no enunciado foi dado 5,05, tá? O que a gente vai considerar é o valor que foi dado aqui na tabela, tá? Então, essa soma aqui dos valores tabelados, desse valor tabelado aqui que foi informado ali no livro, a gente vai utilizar, Veja que ele dá 4,95, 4,95 gramas. Mas tudo bem, esse aqui é o que importa. Bom, outra coisa, para a gente calcular o diâmetro de Stokes, a gente utiliza essa equação aqui. No entanto, para validar essa equação aqui, você precisa que o número de Reynolds, seja entre 0 e 1, para poder ter esse diâmetro de Stokes. Não é informado no livro se essa informação procede, Então, o que a gente vai fazer? A gente vai assumir, que esse valor de Reynolds está entre 0 e 1 para poder usar essa equação. Poderia ser calculado, tá? Mas não vamos calcular para poupar tempo aqui no vídeo. Então, a gente vai assumir que essa equação aqui é válida, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, para a gente saber essa velocidade terminal, velocidade é vazão sobre área, a gente vai calcular a área do elutriador. Primeira coisa aqui, então, o elutriador é um tubo, então a gente sabe que a área da seção transversal de um tubo é πd ao quadrado dividido por 4, Então, a gente tem aqui que π vezes o diâmetro, elevado ao quadrado, certo? Dividido por 4, a gente vai ter aqui 3,14 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. Mesma coisa para os outros, Com isso, a gente consegue calcular
a velocidade terminal. Velocidade terminal, como eu falei, é vazão sobre área, né? Então, vazão nós temos aqui, vamos deixar fixo, né? Dividido pela área encontrada aqui do primeiro elutriador. Mesma coisa para os outros. O diâmetro de Stokes, né? Como eu falei, assumindo que isso aqui a gente está com o valor de Rayleigh 801, validamos essa equação, então a gente pode, né, utilizar ela de fato. Então é 18 vezes a viscosidade dinâmica da água, vezes a velocidade terminal que a gente acabou aqui de obter. Isso aqui dividido por o rodo sólido, menos, deixa eu colocar isso aqui fixo também, né? O rodo sólido menos o rodo fluido, certo? Isso aqui vezes a gravidade, que também é fixo. Elevado na, deixa eu fechar parênteses aqui, elevado na 0,5, né? Que tá dentro da raiz. Então, isso aqui dá 5,55 vezes 10 na menos 5. Mesma coisa aqui, então, para os outros. Bom, a gente obteve, então, aqui o diâmetro da partícula de Stokes, né? Isso aqui significa, basicamente, que para essa vazão aqui de 3,33, ela consegue arrastar num tubo que tem esse 0,02 metros, né? Consegue arrastar partículas de até 5,55 vezes 10 na menos 5 metros, tá? Então, partículas maiores do que essa aqui, né, não vão ser arrastadas, né? Elas vão acabar sedimentando lá no elutriador. Então, você vai ter que utilizar um elutriador com um diâmetro maior, né, para poder arrastar partículas, né, cada vez maiores, né? Como eu falei, eu acho mais fácil, né, você variar a vazão e utilizar um elutriador só. Dito isso, né, vamos calcular a fração, né? Uma coisa que é pedido aqui no exercício é para você fazer a distribuição granulométrica. Então, a gente vai fazer essa fração mássica, né? Fração é o valor da massa recolhida dividido pela massa total. Isso aqui, fixo também. Então, 0,21 ou 21%, né? Então, a gente vai obter aqui 29%, 33%, 18%, né? Que faz totalmente sentido aqui com os valores obtidos, né? Para o cálculo do retido acumulado, né, a gente já viu em outros exercícios, né, mas o retido acumulado a gente copia o primeiro e depois a gente soma, né, o primeiro com o próximo. Então a gente vai somar aqui com 29, vamos obter 49 e assim até, né, o 100% aqui. Para o passante acumulado, a gente pega esse valor aqui, diminui do primeiro, né? E assim vai indo, né? Você vai pegar aqui o próximo, né? E vai diminuir do próximo, o primeiro diminui do próximo, né? Até obter, então, 0, certo? Então, aqui, essa, né, é a nossa distribuição granulométrica, tá? Que é pedido no exercício. Outra coisa que pede aqui, que a partir dos resultados obtidos, a gente obtenha o diâmetro médio de Salter, tá? A equação para o diâmetro médio de Salter, também já bastante conhecida, né? Ela é 1 sobre o somatório de xi di, tá? O diâmetro aqui, quando a gente fazia, né, lá em termos de peneiramento, você tinha o diâmetro médio das peneiras, né? Aqui no caso, a gente vai utilizar o diâmetro de Stokes. Então, o xi dividido pelo diâmetro de Stokes vai ser esse dividido por esse daqui, tá? Então, vamos obter esse valor. Para o cálculo, né, a gente precisa do somatório, então a gente vai fazer a soma aqui desses valores. Vai dar 4,85 vezes 10 na mais 4, tá? O diâmetro, então, pode ser calculado agora, vai ficar 1 dividido por o somatório. Nós vamos obter aí, então, 2,65 vezes 10 na menos 5, né? Partículas, né, com o diâmetro médio de Salter, tá? Podemos também deixar um número mais interessante aqui, a gente pode pegar e elevar aqui dividido na 10 na menos 6, né? Para deixar aqui em micrômetros, né? Fica um número um pouco mais apresentável, tá? Então, a gente tem aqui que o diâmetro médio das partículas, então, desse conjunto aqui, dessa amostra do catalisador, né, tem 20,61 micrômetros, tá?
Bom, o resultado então é esse, né? Você vê que o exercício, né, ele é bastante interessante, né? Você tem uma mistura aqui dele, o triador, mas você também consegue, né, fazer uma distribuição granulométrica, tá? É algo bastante utilizado, tá? Então, mais uma vez, né, você precisa validar essa equação, caso você queira ter isso aqui certinho, né, caso você esteja precisando realmente em algum trabalho mais completo, não é um exercício didático, né? Então seria interessante você validar essa equação primeiro com os dados que a gente obteve, tá? No mais é isso, até o próximo exercício. Valeu!